até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido, prostrado aos teus pés, transforma. Conforme eu havia dito, nosso coração não é esgotar o assunto, porque eu acho que esse assunto é amplíssimo. Todas as vezes que eu olho para Jesus e suas expectativas, inexistentes expectativas, eu me envergonho, e o sentir é complicado, porque te distancia demais de Jesus, né? Você vê o tanto que você está diferente dele ainda, o tanto que você não é parecido com ele, o tanto que você é menos. E é necessário ainda falar mais algumas coisinhas com vocês. E Júnior vai falar, Hélio também. Não é uma palavra acabada, pronta, mas é um desafio nosso diário. Viver nas nossas relações apenas com a esperança no coração, né? É um desafio, um pronto desafio. Mas fico me relembrando de alguns episódios, vem flashes no meu entendimento sobre os episódios da vida de Cristo, né? Que homem nobre, que homem fantasticamente lindo, perfeito em todos os seus atos, suas atitudes. Imagino como é que eu trataria Judas. Uma coisa é você ser traído sem saber, outra coisa é você ser traído sabendo. Você sabe o que significa ser traído sabendo? Não sei. Jesus sabe. Você imagina você conviver com uma pessoa 3 anos sabendo que ele vai trair você? Como seria seu comportamento com essa pessoa? Seria meu comportamento. Você saber que ao final de sua vida, aquele sujeito vai te trair. Que doideira. O verbo da vida sabia. E conviveu com esse sujeito amigavelmente, amistosamente. Não mudou o humor dele. Não deu um tratamento a Judas diferente do tratamento que ele dera aos outros 10, aos outros 11. Não deram. Exatamente o mesmo tratamento. E às vezes até com mais honra, porque deu a Judas o direito de cuidar da bolsa. Você imagina que doideira? Não, rapaz, você cuida da bolsa, não tem muita coisa para fazer. Eu acho que você é bom em dinheiro, lá na frente você vai me ferrar mesmo. Você sabe bem o que significa dinheiro, pô. Pode cuidar disso aí, vai ficar em boas mãos. O sujeito não altera, o sujeito aproxima dele para dar beijo nele. Identificar o Messias com beijo, beijo do traidor. Para mim, aquele beijo de Judas e nada era a mesma coisa, era mais um beijo de um amigo que andou comigo 3 anos, um amigo que me conhece, que dormimos em muitas montanhas juntos, vales, passamos aí 3 anos comendo junto, e ele resolveu me dar um beijo em meio à multidão. Para mim era só isso, para Jesus não. Para Jesus era o beijo da identificação, mas a identificação para prendê-lo e matá-lo. E qual a reação de Jesus? A nobreza de Jesus é avassaladora para minha falta de nobreza, mas ao mesmo tempo é animadora, porque eu sei que é possível. Eu lhes dei o exemplo para que sigais em minhas pisadas. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então ela é animadora, confrontadora, chato para mim, porque por contraste mostra o tanto que sou diferente de Jesus ainda, o tanto que não me assemelhei a ele no tocante às relações dessa natureza.
que dizer do nosso Messias quando vem prendê-lo? Seu amigo próximo arranca da espada, corta a orelha do coitado do Malco lá. Ele fala: ô Pedro, deixa eu colocar essa orelha no lugar. Você continua me dando trabalho, menino. Tá bom, filho, fica com a orelha, fica um suado bonito. Pedro, você é doido, cara. Você não sabe que eu tenho um negócio chamado pai ali, rapaz? Que se quisesse, ele mandaria uma legião de anjos e acabava com isso troço tudo, rapaz. Você é maluco, Pedro. Você imagina que ternura do cara para morrer, velho. Que ternura. Preocupado com a orelha do soldado. Rapaz, numa hora dessa, salve-se quem puder. Preocupado com a orelha, rapaz. Aquela orelha não ia fazer diferença nenhuma para o soldado. Se somos nós, eu acho que a gente estava com as espadas até hoje, junto com Pedro, metendo espada na cabeça de soldado que chegasse. Aqui não. Salve-se quem puder. Muito terno, Jesus. Jesus é assustadoramente diferente de mim. Infelizmente. Mas eu quero me assemelhar a Ele ainda. Irmãos, a expectativa trabalha com resultado. A esperança, não. A vitória da expectativa é receber, ter, possuir. A vitória da esperança é nunca desistir, é nunca desanimar. Essa é a vitória da esperança. Se você é tomado de esperança, você não se torna cego. Você se torna uma pessoa que nunca desiste. Você vai se igualar a Hebreus. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição da alma, mas nós somos daqueles que conservam a esperança para a preservação da vida. Você se torna um desses. Você não retrocede. O sujeito com a expectativa vive retrocedendo, porque invariavelmente ele se sente frustrado com alguma coisa. Eu queria então fazer um acréscimo de Coríntios. Vou procurar ser até rápido, porque estou a fim de ouvir meus amigos. Em 1 Coríntios capítulo 13, eu li a essência do amor, e eu quis citar o amor, porque nós temos mandamento. Eu queria que vocês entendessem isso. Por que eu usei 1 Coríntios capítulo 13? Porque amar não é opção, é mandamento. Um novo mandamento vos dou, que agape uns aos outros. Não é se eu quero te amar, não é se me interessa te amar, não. A essência do Evangelho é o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não é a gente se reunir apenas, é nós nos amarmos. E isso não pode ser apenas texto de catequese, porque o Evangelho do Reino não é o fato de eu memorizar a Bíblia. O Evangelho do Reino é o fato de eu estar comprometido em viver o que eu aprendi. Isso, com clareza, me define que eu estou comprometido com Deus através do Evangelho do Reino, que é praticar sua palavra. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, eu amarei e me manifestarei a Ele. João 14, 21. Então eu usei o texto de Coríntios porque o amor é a essência, o que unta as relações.
pai, filho, filho, pai, marido, mulher, mulher, marido, discipulador, discípulo, discípulo, discipulador, pastor, igreja, igreja, pastor. Sem amor a gente não vai dar conta de viver nossas relações interpessoais. Então, eu citei Coríntios para a gente entender que há aqui um mandamento claro da parte do Senhor, que nós nos amemos, que o ágape esteja em nosso coração, para que ninguém venha dar desculpas de que é difícil, que você não vai conseguir amar. Romanos 5,5 fala que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você tem o Espírito Santo, logo você tem o ágape de Deus, porque ele foi derramado junto com o Espírito Santo dentro dos nossos corações. Agora, esse amor só poderá ser manifestado quando você começa a aniquilar a si mesmo. Se não há o aniquilamento de si próprio, é impossível a manifestação do ágape de Deus. E quando ele fala desse amor, para que a gente não ficasse perturbado, querendo descobrir o que era ou não era, ele disse assim: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não apenas temos o ensinamento de 1 Coríntios 13, mas nós temos a vida prática de Jesus em relação ao amor dele para comigo, para conosco. Então nós não conseguiremos entender bem sobre a esperança se nós não entendermos bem sobre o amor. Porque a expectativa ela é egoísta. O amor ele é altruísta. É contraste. A vitória da expectativa é receber benefícios. A vitória da esperança é não existir. Nunca. E nesse contexto de amor, eu queria continuar a leitura agora com vocês. Que nós paramos no versículo 7, me parece? Isso. Não, o início do versículo 8 nós lemos, e depois eu li só o versículo 13 para começar a conversa, mas eu quero ler agora do versículo 8 até o versículo 11, vamos lá. A frase é: o amor jamais acaba. Por que o amor jamais acaba? Porque para acabar o amor eu tenho que desviar-me de Deus, porque Deus é amor. Quem tem Deus tem amor. Eu amo não é porque eu sou bom, eu amo porque eu tenho uma pessoa que está dentro de mim. O meu amor não é fruto de minha gentileza. O meu amor é fruto da vida de Deus em minha vida. Através do ágape pelo Espírito Santo, que é Deus em minha vida, em meu coração. Então o amor não pode acabar. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora o versículo 11 vai falar o contexto dessa conversa para quem pratica o amor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Eu quero falar para vocês que no meu coração, expectativa é coisa de menino. Expectativa é pensamento, sentimento e fala nutrida por criança. Te dou exemplos. Você anda com seu filho no supermercado, numa loja de brinquedo, e seu filho na sua mão está extremamente feliz, está passeando com o papai ou com a mamãe. Afinal de contas, saiu junto com o pai ou com a mamãe, vai no supermercado andando, ou na loja de departamento, shopping, qualquer lugar andando. Daqui a pouco os seus olhos olham para um presente, para um brinquedo, e ele quer aquele brinquedo. Segura, pai, eu dou. Ali, papai, ali. Chega na prateleira, não é assim?
Aí fala assim: ô pai, compra pra mim. Se você falar não, o humor muda na hora. O papai e a mamãe boazinha ou bonzinho se tornou mal. Porque a expectativa de ter, de ganhar, de receber, não foi suprida. Mas como ele é criança, não dá conta de controlar seus sentimentos. A sua cabeça lhe desenvolve pensamentos que o papai não é bom, o papai não gosta de mim, o pai podia comprar, papai é ruim, papai é ruim. A alma está mal porque gostaria de receber o presente. E aí as suas emoções é tomada por uma coisa que não presta. Logo, o seu corpo manifesta a sua alma, você fica com tromba como criança. A criança sai do bom humor para o mau humor em fração de segundos. Porque a expectativa vive benefícios, receber coisas. Essa criança precisa deixar de ser criança, deixar de ser menino. Passa pelo mesmo corredor, com o mesmo papai, com a mesma mamãe, só que agora não é mais uma criança, um menino. Vê o mesmo brinquedo, tem a mesma atitude: papai, olha aqui esse presente, papai, esse brinquedo, ô papai, compra para mim. Ô filho, pai não pode comprar não. Ô pai, vamos orar então, né? Para Deus nos dar recurso, pai. E continua exatamente o mesmo filho amável, querido, bem-humorado. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Irmãos, se a gente não desistir das coisas de menino, a gente nunca vai ser gente grande. Tudo que nós compartilhamos sobre expectativa e esperança não vai sair da maior distância da face da terra, que é da sua cabeça, para teu coração. Se você não desistir de ser menino, se nós não desistirmos de sermos crianças, você não é obrigado a entrar no mundo da esperança. Você não é obrigado a se sujeitar à esperança. Você pode continuar sendo criança, mal-humorada, se você não desistir de coisa de menino. É uma ação da vontade desistir das coisas de menino. Abrir mão de direitos legítimos é coisa de gente grande, não é coisa de criança. Porque a criança pensa como criança, a criança sente como criança e a criança fala como criança. Por isso eu reafirmo: ninguém de carne e osso tem poder de te mudar. Não existe relação afetiva suficiente para transformar teu coração e o meu coração. É uma decisão da vontade. Ou eu decido um dia que eu vou desistir de ser criança. Por isso meus sentimentos não serão mais sentimentos de crianças. Tão comum e corriqueiro a criança. Meus pensamentos não serão mais pensamentos de criança. Não serão. Minha fala não será mais fala de criança. Porque eu desisti de ser criança. Eu desisti de ser menino. Eu acho que o chamado do Espírito de Deus para nós essa manhã tem a ver com isso. A gente ter coragem de tomar a decisão e desistir de ser criança. Sair do ambiente das expectativas para o ambiente da esperança. Ter coragem de fazer isso, dar um passo de fé, fruto da vontade, da decisão de voltar para Deus. Então a gente vai continuar sendo criança. A gente não vai dar conta de ser gente grande nunca. Os anos passarão e continuaremos bebês espirituais, por não desistir das coisas de menino. E você sabe bem
Quais são as coisas que você precisa desistir delas? Eu não sei, porque eu não sou Deus. Mas você tem uma pessoa que está dentro de você, ontem e nessa manhã, chama Espírito Santo, que deve estar te empurrando contra um monte de coisas. E você tem 2 direitos. O direito da teima, da obstinação, do argumento, ainda que fraco, argumento de menino, ou abrir mão de ser menino. Querer crescer, ser livre. Um ser livre por dentro. Um ser que admira o Criador, independente de circunstâncias. Eu estou lutando desistir das coisas de menino faz tempo. E vez ou outra o Espírito de Deus pinça pensamentos, sentimentos e falas minhas que são de criança. E às vezes tem que me envergonhar mesmo, porque isso não é próprio de homem que já tem barba branca e pouco cabelo na cabeça. É coisa de criança, de menino. Que Deus nos ajude a desistir de ser menino. Que Deus nos ajude a querer ser gente grande na presença de Deus. Amém? Hoje de manhã eu acordei meditando em muitas coisas que o Senhor nos trouxe ontem. E Deus está falando com a sua igreja. Eu acho muito difícil que tenha alguém aqui que de fora da palavra. Muito difícil. Eu sei que ela já está muito bem explicada, muito bem explanada. Eu sei que o Espírito Santo já começou a nos lembrar de várias situações nas nossas relações. Mas Edmar jogou uma bomba no nosso colo. E a gente precisa saber o que faz com essa bomba. E eu achei interessante contar para vocês um pouco de como que eu tenho aprendido a trabalhar com esse assunto dentro de mim. Então, para isso, eu vou precisar expor algumas das inúmeras falhas que eu tive com expectativas frustradas. Por exemplo, sempre gostei muito de escrever. Quando cheguei em Rondônia, escrevia para familiares, para discipuladores, para pastores, mas eu escrevia também com uma expectativa de receber cartinhas. Era uma época que não existia e-mail, não? Os mais novos aí nem sabem o que isso significa. Toda forma de comunicação, ou telefone que era caríssimo, ou cartinhas. E eu gostava muito de escrever cartinhas, mas eu recebia pouquíssimas cartinhas. E as cartinhas que eu recebia vinham com tão poucas informações. Puxa, mas eu escrevo uma carta tão longa, eu conto tanta coisa. Diante de uma necessidade que eu tinha de receber notícias. Expectativa frustrada de ser correspondido nas cartinhas. Qual que é a atitude natural? Me ajudem. Qual a reação natural? Me ajudem. Que reação vocês teriam? Não vou mandar mais.
parar com esse negócio. Isso não é justo. Isso não é justo. E eu achava que meu discipulador, Django Gottfriedson, não me amava o suficiente. Eu achava que os meus pastores não me amavam. Eu achava que meus familiares não me amavam. Por causa de uma expectativa de receber cartinhas. As expectativas dos homens são infinitas. São infinitas. Um monte de expectativas que tem dentro de nós. E que nós queremos que essas expectativas sejam supridas pelos outros. E se elas não são supridas, a gente julga que essas pessoas não nos amam. O que pregamos para vocês, amados, é o que aconteceu conosco. Deus está querendo ensinar algo para todos nós. Ninguém fica de fora disso, não. Acho que não tem ninguém aqui que fica de fora desse trem, não. Outra coisa que eu tinha sobre expectativa, eu tinha assim um zelo, uma expectativa de ver meus discípulos crescendo. Mas era uma expectativa minha e tinha um time também. Era o meu tempo. Oh, mas eu já ensinei. E ele não cresce. Aí, sabe qual a reação que eu tinha? Quase que inconsciente. Eu esfriava minhas relações com meus discípulos. Então, era algo mais ou menos assim. Por favor, Marcos. Enquanto estava com as expectativas, ele estava suprindo. E aí, Marcão? Aí passou um tempo. O Marcão não correspondia, cara. Rapaz, é difícil de corresponder às coisas, viu? Puxa vida, ô discípulo para dar trabalho. Parece que mudou, não? Aí, os discípulos sentiam isso. Poxa, o Júnior só reage bem comigo se eu corresponder às suas expectativas. O Mário veio aqui, resolveu fazer uma reunião com os meus discípulos e discípulos do Edmar. E o Mário falou assim, perguntou: eu quero saber o que vocês pensam de Edmar e Júnior. Isso foi um dos temas que saiu a meu respeito. E aí eu pude começar a ir entendendo que eu tinha uma reação com as pessoas quando minhas expectativas não eram supridas. E o Ion me lembrou bem. O Ion falou: Júnior, Jesus não mudou a afeição, a atitude de afeto dele com Judas. Edmar lembrou bem aqui, quando Judas aparece com os soldados romanos, se apresenta diante de Jesus, porque eles não sabiam quem era o Messias. Precisava de alguém, porque o Messias não andava com uma roupa diferente, ele numa indumentária, ele não tinha uma roupa de pastor, ele não tinha uma roupa de padre. Ele era um ser comum, como todos os outros. Então os soldados romanos tinham que ter alguém para identificar. E quando Judas se aproxima de Jesus, Jesus fala: amigo, a que viestes? Não deixou de amigo dele. Não mudou as suas relações de afeto, de afetividade. Aí eu aprendi que também o meu carinho e a minha afeição
por todos os meus relacionamentos, é independente das falhas e dos pecados do meu irmão. Quando a gente age por expectativas, a nossa gama de relacionamentos fica limitado. Porque você vai ter a tendência de se tornar seletista em seus relacionamentos. E você vai selecionar aquelas pessoas que suprem melhor as suas expectativas. Vocês já perceberam isso na vida da igreja? A questão aqui, amados, é se queremos ser parecidos com Jesus ou não. Amados, não é Edmar que está trazendo uma palavra para nós. Deus está trazendo a palavra. O Espírito Santo está falando conosco. Nós somos seletistas em nossos relacionamentos. Nós preferimos nos relacionar com aqueles que correspondem melhor às nossas expectativas. Bem parecido com Jesus, né? Jesus se relacionava bem com o pobre e com o rico. Se relacionava bem com o religioso, com a prostituta. Se relacionava bem com o velho e com as crianças. Todo mundo queria estar perto de Jesus, porque ele não era seletista. Lá em João fala que ele sabia, ele não precisava que ninguém desse testemunho da raça humana, porque ele sabia bem o que era a natureza humana. Por isso a expectativa que Jesus tinha nos homens era zero. E aí quando você tem expectativa zero, tudo que vem da pessoa é lucro. Tudo que vier vai ser lucro, porque a sua expectativa é zero. Quando, naquela noite que Jesus sabia que todos o abandonariam, porque ele também falou isso para os discípulos: todos vocês vão me abandonar. E todos eles falaram: nós nunca te abandonaremos. E Pedro foi mais enfático: eu nunca. Isso pode acontecer com todos os outros, menos comigo. Naquela noite, diz em João capítulo 13, versículo 1, que ele amou-os até o fim. A expectativa, ela termina. Quando que a expectativa termina? Quando você se frustra. A esperança te renova. Jesus amou até o fim. A expectativa te humilha. A expectativa não suprida te traz tristeza. A expectativa te inibe. A expectativa leva você a se esfriar nos seus relacionamentos. Eu quero ler alguns textos aqui, para nós deixarmos o Senhor aprofundar isso dentro de nós, porque eu tenho claramente no meu coração que Deus quer trazer cura para muitos relacionamentos. 2 Coríntios capítulo 6, onde Paulo está abrindo seu coração e falando para os coríntios várias coisas que deveria ter acontecido no relacionamento deles. E Paulo está especificando o pecado dos coríntios. Mas capítulo 6, versículo 11 fala: para vós outros, ó coríntios, mesmo com tudo aquilo que vocês deixaram de fazer, mesmo com tudo aquilo que vocês fizeram de errado para comigo, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Nosso coração se dilata.
não tendes limites em nós, mas vós estáis limitados em vossos próprios afetos. A expectativa te limita nos seus afetos. Você deixa de agir de forma natural, de forma carinhosa com aquela pessoa. Ora, como justa retribuição, e eu falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Dilata seu coração. Eu penso que nesses dias aqui, Deus quer dilatar nosso coração. Deus quer te esticar. Deus quer que você saia dessas barreiras. Deus quer te curar. Também Romanos capítulo 12. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Se regozijar na esperança. A esperança nos anima. A esperança nos renova. A expectativa não. A expectativa te desanima. Você pode passar toda uma vida de frustração. Você pode passar toda uma vida com expectativa de receber algo de alguém e passar toda a sua vida frustrado. Então, é mais fácil nós mudarmos o nosso coração do que nós mudarmos as pessoas. Você vai ser mais feliz. Troca. A proposta do Espírito Santo para nós é que nós venhamos trocar, fazer uma troca hoje. Que a gente venha jogar fora toda a expectativa. Que a gente tem e teve das pessoas e dos relacionamentos. Quantas frustrações, não? Quantas frustrações em tantos relacionamentos. Frustração com marido que não muda, com esposa que não muda, com filhos que não mudam, com pais que não mudam, frustrações com discipuladores, frustração com pastores. Quantas frustrações eu posso ter causado na vida de muitos aqui? Quantas? Quantas decepções? E se você for basear a sua vida na esperança dessas expectativas, você está enrolado. Você vai viver sua vida preso, desanimado. O diabo vai trazer aquilo muitas e muitas vezes na sua mente. Está vendo? Olha só, está vendo? Você não vai conseguir. Essa pessoa não te ama. Isso vai sempre ser uma arma poderosa na mão de Lúcifer para te oprimir, para te desanimar, para te entristecer. Mas se você faz o que está escrito aqui em Romanos 12, 12, regozijai-vos na esperança. A esperança de Deus é a vida de Cristo em nós. Eu estava ministrando esses assuntos de maridos em Guajará-Mirim e passando com muito mais detalhes toda essa parte dos maridos, porque lá a gente tinha mais tempo. E um jovem marido chegou para mim, e era um grupo de uns 10, 11 casais, e falou: Júnior, eu preciso falar. Eu, sim, pois não? Eu não dou conta
de viver o que você está ensinando. Eu não dou conta. E eu não sei como você dá. E eu falei para ele, eu estou gostando demais da sua fala. Porque eu quero te dizer que eu também não dou conta. Eu também não dou conta. Mas eu quero te falar algo para te animar. Que eu tenho 28 anos de casado. E eu olho para Jesus e vejo o quanto falta. Mas me anima a olhar para Jesus. Mas eu olho para aquele Júnior lá atrás, do início do casamento. Aí eu vejo quanta mudança na vida desse Júnior. Olhemos para Jesus, amados. Olhemos para Jesus. Vamos nos regozijar na esperança. Cristo em vós, esperança de glória. Cristo em mim, esperança de mudança. Cristo nos meus irmãos, esperança de glória. Vejamos os nossos irmãos como Deus os vê. Olhemos para nós mesmos como Deus nos vê. Porque a esperança de Deus não é o Júnior. A esperança de Deus não é o Júnior conseguir mudar. Porque o Júnior não vai conseguir mudar. Não vai dar conta de mudar. Mas a esperança de Deus é o Cordeiro que habita na vida do Júnior. Essa é a esperança que nós temos que ter em nós. E a esperança que nós temos que ter nos irmãos. De que Deus é poderoso. Quero encerrar com Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Quanta ternura de Paulo aqui. Revesti-vos, pois. Olha como Paulo nos chama. Santos e amados. Se revistam de ternos afetos. Ternos afetos é um profundo sentimento que sai das suas entranhas. Fala de algo que vem lá de dentro. Algo que é produzido por Deus, pelo Espírito Santo. E Paulo fala, irmãos santos, queridos, se revistam de ternos afetos, de misericórdia. Olharmos para os irmãos com misericórdia, como Deus os vê. Como é que Deus te vê, amado? Como Deus se relaciona contigo? Como Jesus se relaciona contigo? Jesus não se relaciona contigo baseado em expectativa. Jesus não muda a forma de se relacionar contigo quando você faz ou deixa de fazer as coisas. Revesti-vos de ternos afetos de bondade. Não pare de fazer o bem. Não pare de escrever cartinha. Não pare de dar abraços afetuosos. Não pare de beijar seu marido. Não pare de elogiar sua esposa. Não pare de prestar serviços a ela. Isso é uma forma camuflada de nós pagarmos o mal com o mal dentro de nós. Quando nós mudamos, o Senhor quer nos convencer de pecados, amados. Revesti-vos de ternos afetos de mansidão. Revesti-vos de ternos afetos de longanimidade. Tenhamos longo ânimo. Longo ânimo. Deixemos Deus ir nos renovando. Renovando nosso ânimo, nossa paciência. Suportai-vos uns aos outros. Se fosse todo mundo perfeito, Paulo não escreveria isso não, gente. Se todo mundo fosse perfeito, não estaria escrito, perdoai, suportai. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, caso alguém não tenha suprido suas expectativas, caso alguém não tenha feito aquilo que você queria que fosse feito, perdoai, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O Senhor te perdoou colocando condições para você. Eu te perdoo, mas
As minhas expectativas têm que ser supridas. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor está aqui. Eu estou aqui. Para eu chegar, ou melhor, a perfeição está aqui. Eu estou aqui. Para eu chegar à perfeição, Paulo está falando que tem um negócio aqui no meio. Tem um caminho aqui. Eu só vou conseguir chegar lá na perfeição se eu percorrer esse caminho. Um vínculo, tem uma ligação. E esse caminho é o amor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Quando nossos relacionamentos estão baseados na esperança, a paz. A paz. Não ficamos presos ao que a pessoa faz ou deixa de fazer. Vamos sempre estar em paz com todos os relacionamentos, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sejamos agradecidos a Deus por aquilo que nós temos. Sejamos agradecidos a Deus pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos bens. Ao invés de ficarmos reclamando de Deus, das expectativas, do presentinho na prateleira que a gente não conseguiu, do presentinho na prateleira que o papai não pode dar. Sejamos agradecidos com o que temos recebido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nossos corações. Então, amados, quantas expectativas você tem aí no seu coração? Expectativa de atenção, de carinho, expectativa de receber visita, expectativa de receber oração, expectativa dos filhos de receber tantas coisas dos pais. Quantas vezes podemos ter disciplinado nossos filhos baseado em nossa expectativa pessoal? Ah, mas ele fez algo errado e merecia ser disciplinado. Sim, está correto. Mas até mesmo isso, a causa da disciplina foi para suprir uma expectativa sua. Quantas vezes nós vamos tratar com algum irmão, com algum discípulo, porque temos lá o conteúdo, temos lá os fatos, temos lá as falhas do que aconteceu, mas a questão é, e nossa motivação? Estamos com a motivação correta de ter o desejo de ver aquela pessoa sendo mais parecido com Jesus, ou de ter as nossas expectativas supridas nos relacionamentos? Como bem disse o Edmar, porque o nosso objetivo deve sempre ser que o irmão seja mais parecido com Jesus. Que o objetivo de Deus é que todos aqui sejamos mais parecidos com Jesus. Eu não tenho que agradar, fazer as coisas que agradam a minha esposa para agradar ela. Eu tenho que fazer o meu papel bem para agradar a Deus, porque Deus mandou. Entendem? Eu estou lembrando de algo aqui importante, é que sobre como consertar isso. Acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, primeiramente, é nos arrependermos, ao descobrirmos que baseamos nossos relacionamentos nas expectativas, ao invés da esperança. Acho que é a primeira coisa. E aí nesse arrependimento aí, sabe lá Deus o quanto de coisas que tem dentro de você, de inúmeros relacionamentos. Agora como a gente ensina muito esse negócio de andar na luz, aí você pode cair no engano de achar que porque você se arrependeu de expectativas que você tinha com aquele relacionamento, de achar que você deve ir lá e falar, melhor, querido, é o seguinte, o Senhor falou para mim
porque eu tinha expectativa de você fazer isso, de você fazer isso, de você fazer aquilo. Eu tinha expectativa de que você tinha que fazer isso, e você não fez isso. Se você faz isso, vai ficar pior. Porque o problema não é lá, o problema é aqui. Então, não precisa, você tem que mudar aqui. Agora, o que vai mudar? A forma que eu vou me relacionar aqui vai mudar. Talvez essa forma seja até notória. Talvez hoje mesmo já aconteça coisas diferentes em alguns abraços. Hoje mesmo. Porque o que tem que mudar não é lá. O que tem que mudar é aqui. Então, já quero trazer uma palavra assim para os irmãos, caso o Senhor esteja te convencendo de pecado em relacionamentos, não vá lá falar do que você queria que o irmão fizesse ou deixasse de fazer. Apenas mude seu coração. Amém? As pessoas não podem ser culpadas por minhas frustrações. Ninguém tem responsabilidade de suprir minhas expectativas. Ninguém. Então, só o fato de você querer e consertar com a pessoa sobre sua expectativa já é uma manifestação carnal da expectativa. Eu preciso que você saiba que eu esperava isso. Mas vem cá. O que eu tenho com isso, irmão? Sabia que você tinha esse negócio no seu coração? O problema é seu. Não é meu não, véio. Não, porque aquele dia eu queria que você fizesse isso, e você não vai. O problema é seu, não é meu. A expectativa transfere culpas e responsabilidades. Pode anotar isso no seu coração. A expectativa transfere culpa e responsabilidade. Ninguém tem responsabilidade de suprimir expectativa. Ninguém. Inclusive o cônjuge. Repito, o dever da pessoa não consiste em meu direito. Quando eu olho para o dever do meu companheiro e constituo o dever dele o meu direito, eu não estou acabando com a vida dele, estou acabando com a minha. Porque Deus não fez do dever dele direito meu. O meu direito continua sendo não ter direito. É uma doideira esse negócio, viu, gente? Isso deixa a gente nu, tá? Isso acaba com a gente. Agora só tem um jeito, desistir de coisa de menino. Senão você vai viver frustrado. E as pessoas continuam como você, pecadoras, necessitando da graça de Deus. Ou você acha que você não frustra ninguém? Ou você acha que você é perfeitinho, lindinho, perfeitinho, fofinho, só tem virtude? Se você fosse assim, querido, como Enoque, Deus já tinha te tomado para si. E como está todo mundo aqui pertinho de mim, eu estou vendo um monte de pecador igual eu. Os que andaram com Deus, Deus não deu conta de deixar o sujeito viver na terra. E só 2 até agora aconteceu com eles. Então estou vendo essa raça toda aqui junto comigo, tudo pecador. Aleluia. Deus quer aprofundar, está aprofundando essas coisas dentro de nós. Um pega, fala, aprofunda. Júnior pegou, aprofundou mais um pouquinho. Aí o Edmar pegou de novo o microfone e aprofundou mais um pouquinho. Senhor, Deus está trabalhando, queridos. Deus está falando a nós. E quando Deus começa a repetir, a bater na mesma tecla, Deus mudar as nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso. Tem me vindo uma preocupação, um temor em meu coração. Ontem à noite nós estávamos aqui conferindo entre Júnior, Edmar e eu o que o Senhor queria falar conosco, que Deus desejava transmitir à igreja. E expressei a carga do meu coração a eles, do profundo temor que estava dentro de mim. Que temor de que saiamos daqui, saiamos desse ginásio, pensando assim, que encontro gostoso, que momentos deliciosos ali na presença do Senhor. Palavras ricas, abençoadas pelo Senhor, e só mais um encontro gostoso. Deus não deseja que saiamos daqui somente com isso. Deus está desejoso que saiamos daqui ruminando
tudo que foi falado. Que saiamos daqui com o nosso coração desejoso de mudarmos, de mudança. Uma vez que sei, que estou sabendo de tudo isso, de todo o desejo do Pai, de todo o sonho de Deus para a minha vida, para o meu casamento, para o meu trato com a esposa, do meu papel com a minha esposa, a esposa do papel dela com o marido, papel dos filhos, da minha relação com os meus irmãos, a relação que tenho que ter com os meus amigos. E aqui essa relação é geral, relação de amigos com trabalho, relação de contatos, isso é de modo geral. Deus está nos pedindo mudanças. Eu temo, queridos, que saiamos daqui achando uma gostosura esse encontro, mas nada mudou na minha vida. E eu quero ler com vocês um texto de Efésios 5,15. 5,15. Esse texto está desde ontem no meu coração, hoje cedo, meditando, conferindo ali no meu quarto. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais. Confira como você tem andado. Vede prudentemente. Olhe para a sua vida, para a sua prática e confira com o que está sendo falado aqui hoje, com o que está sendo falado nesses dias. Não como nécios, não como meninos, como o Edmar disse aqui, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Queridos, o tempo é esse, o tempo é agora. Existe uma necessidade, existe um pedido do Senhor para nós nesses dias, de remir o tempo. Até quando eu vou ficar insistindo nessa vida de menino? Até quando eu vou insistir em viver desse jeito? Se faz necessário uma mudança em meu coração, em nossos corações, é o que o Senhor está pedindo para nós hoje, agora. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Se eu sair daqui e nada mudar na minha vida, estou sendo um insensato, um tolo. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor para a minha vida. Eu quero dizer para vocês, eu estou aqui, eu estou procurando entender, e Deus está falando muita coisa comigo. Todas as noites, essas noites aí, eu tenho ido deitar ali 00:30, 1h, 1h30, vou deitar, né, Edgar? Mas meu coração está ruminando, meu coração está pensando, o que o Senhor está querendo de mim? O que o Senhor está querendo que eu mude? Queridos, existe uma necessidade. O Senhor está desejoso que venhamos aferir o nosso padrão com o padrão da palavra. Por que aferir? Porque aferir é comparar as medidas com os padrões específicos. Existe um padrão específico de Deus, que Deus está nos exigindo, pedindo de nós. Aferir é comparar, examinar, verificar esse padrão. Deus está pedindo de nós isso. Nessa manhã, que deixemos cair as máscaras, que deixemos cair de nós as escamas e assumamos o nosso estado. Que estado? De pecador, de falho, de menino. Quantas vezes não nos portamos dessa maneira, né? Como meninos, coração agitado, querendo muitas vezes mudar as pessoas,
assumir como o Júnior assumiu aqui hoje. Vocês perceberam que o Júnior assumiu hoje e falou do coração dele, das falhas dele? O Senhor quer que cada um de nós venhamos ter a mesma atitude que o Júnior teve. A mesma atitude. O Senhor quer nos levar ao arrependimento. O Senhor deseja que saiamos daqui com um coração desejoso de arrependimento. Arrependimento, uma mudança de atitude interior. Aonde acontece aonde, queridos? Onde é que essa mudança acontece? Quantas relações atrapalhadas existem entre nós? Quantas expectativas existem dentro de nós? Quantas? E por isso nos frustramos, nos atrapalhamos todo com nossos amigos, irmãos, esposas, filhos. Quantas motivações erradas dentro de nós que precisa ser mudado? Quantos pensamentos me vêm quando eu relaciono com meu irmão? E isso tem atrapalhado a nossa vida. Deus está desejoso de que isso seja consertado. Deus quer que saiamos do anonimato. Vocês sabem o que é o anonimato? O anônimo é aquilo que não tem a minha assinatura. Eu vou deixar camuflado. Eu não vou assumir. Eu não vou assinar. O Mário, a última conversa que eu tive com o Mário, de Ji-Paraná para Cacoal, nós estávamos naquele processo ali de eu assumir, né? E o Mário foi me arrochando, e foi me apertando. E o Edmar já tinha me arrochado, e o Júnior já tinha me apertado também. E o Mário me pegou. E fomos conversando, e ele foi apertando. Por fim, ele me contou uma historinha. Essa historinha, no final, ele dizia assim: eu assino. Pois é, queridos. Deus está querendo a minha assinatura, a sua assinatura, de quem você é, de quem verdadeiramente você é, de quem verdadeiramente eu sou. E no final da história, o Mário perguntou para mim: e aí? Eu disse: Mário, eu assino. Então eu quero repetir hoje, diante de vocês, eu continuo assinando. Porque eu quero sair do anônimo, eu quero sair do anonimato. Quero sair, queridos. Quero assumir aquilo que na minha vida precisa de conserto. E eu quero dizer para vocês, estou muito desejoso do Senhor vir completar toda boa obra na minha vida. E a esperança do Senhor é que todos nós saiamos daqui dessa forma. Edmar não é perfeito. O Júnior também não é perfeito. E eu quero dizer para vocês que eu também não sou perfeito. Então, não olhe para nós, que estamos aqui, como Mário, apertando. Estamos com vocês nisso. Mas Deus está muito desejoso que venhamos assinar. E eu quero finalizar com um texto, dizer assim, talvez você esteja pensando assim, mas esse povo está apertando demais. O parafuso, a porca já está, a rosca já está fina. E esse povo continua apertando. Quero dizer para vocês que há esperança. Amém? Quero ler com vocês 1 Pedro 5,10. Mas antes de ler 2 Pedro 5,10, eu quero dizer a vocês, 1 Pedro 5,10, necessário vos é uma coisa para nós hoje, arrependimento. Júnior, eu ia pegar o microfone, ele falou: não, esqueci de uma coisa. E ele abordou o tema. Falei: Senhor, você está testificando, porque era isso que estava no meu coração. Necessário vos é
nos é uma coisa, queridos, para nós nessa manhã: arrependimento, reconhecer quem nós somos. Então quero ler com vocês 1 Pedro 5,10, mostrar para todos nós que há esperança. Estamos assim, estamos nesse estado, estamos vivendo dessa maneira, mas há esperança, queridos. Sabem por quê? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou, nos chamou em sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, é Ele que vai fazer isso em nós. O que Ele vai fazer? Nos aperfeiçoar. Deus nessa manhã, nesses dias, está querendo nos aperfeiçoar, fazer de nós homens melhores, homens melhorados pela forte, pela doce presença de Cristo Jesus em nós, queridos. Deus está querendo fazer de nós maridos, mulheres, filhos melhores, pessoas melhores, aperfeiçoados em Cristo Jesus. Bem disse Júnior, eu não consigo, mas Cristo Jesus que está em mim me capacita e me faz um homem melhor, mais perfeito, mais parecido com Ele. Deus também, queridos, além de nos aperfeiçoar, está querendo nos firmar. Talvez tenha alguém aqui que esteja em cima do muro, como dizem algumas expressões lá do passado. Talvez tenha alguém aqui que não assumiu ainda, não sabe se é branco nem crioulo, está em dúvida. Mas Deus quer tirar a sua dúvida hoje, nessa manhã, e quer firmar os seus passos nele, em Cristo Jesus. Deus quer fazer outra coisa conosco. Deus quer nos fortificar. Talvez na sua vida de fé, na sua caminhada de fé, você tenha sido um fraco até hoje. Um fraco na fé. Ora está bem, ora está mal. Igual cana, o vento sopra para lá, ele está para lá. O vento sopra para cá, estou indo aqui também. Deus quer te fortificar nessa manhã. Deus quer firmar seus pés nele. Quer tirar de você esse estado de menino, de criança infantil, e quer fazer de você um homem, uma mulher, um jovem maduro, forte no Senhor. É isso que Deus está desejoso, de poder contar com você em toda e qualquer situação. Tenho dito para os meus irmãos, já disse essa manhã para alguns aqui, quando vou apresentar, estava com o Vilela ali, chegou o Feni e disse a Vilela: você conhece o Feni? O Vilela disse: não conheço. Isso é um homem de Deus em Cacoal, e por onde quer que venha andar. Deus quer fazer isso em nós, quer nos fortificar para que sejamos um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, aonde quer que venhamos estar, queridos. Com quem quer que venhamos estar, com o patrão, com a patroa, pode ser com a Dilma, mas você vai ser a mesma pessoa, um homem forte, uma mulher forte em Deus. Deus quer te fundamentar. O que Deus tem feito nesses dias? Ele está nos fundamentando para fazer de nós homens de Deus, mulheres de Deus, aperfeiçoados em Cristo Jesus. Amém? Que saiamos com esse coração desejoso de mudança, assinando embaixo: eu assino, Senhor, eu sou falho, eu sou fraco mesmo, Jesus, eu assino, eu assumo, mas quero mudar. Se você estiver comigo, eu vou mudar em Cristo Jesus. Aleluias. Deus é bom demais. Deus está... Para muitos aqui, já bastava, não? Para muitos o sujeito já estava todo derretido para Deus, né? Eu penso assim, né? Para muitos, o encontro de ontem à noite já foi suficiente, né? Só que como Deus trabalha com um negócio chamado esperança, né, com a expectativa, Ele fala assim: eu vou continuar conversando com eles,
porque eu tenho esperança que mais pessoas se rendam. Eu tenho esperança que mais pessoas entendam que ele precisa de mudança. Eu tenho esperança que mais pessoas assinem embaixo. E aí, para aqueles que já estavam rendidos ontem, tudo que está ouvindo hoje já se torna um oásis, porque é Deus confirmando, é Deus fortalecendo, é Deus reafirmando o que já havia falado. E para aqueles que estavam ainda endurecidos ontem, é Deus ainda movendo as pedras, é Deus ainda quebrando o que estava petrificado pelo tempo, pela ignorância do saber, ou às vezes pela dureza do coração. Mas uma coisa eu sei, a esperança de Deus se renovou nessa manhã sobre todos nós, porque Ele continuou falando com muita propriedade. E que oásis ouvi Júnior, que oásis ouvi Hélio agora também. E eu sei que Deus está colocando textos nos corações daqueles que já estão meio derretidos por aí. E Sandro veio aqui com um texto que Deus colocou no coração dele, e Júnior me disse que é um texto dentro do contexto. Eu queria que ele lesse esse texto, porque eu quero que 2 irmãos testemunhem, 2 pessoas específicas de nossa relação, que a gente já sabe de coisas experimentadas na parte deles. Então vamos ouvir esse texto, a leitura desse texto pelo Sandro, e depois a gente vai ouvir esses outros irmãos. 1 João 3, versículo 2 e versículo 3. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E todo o que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Aleluia. Senhor, nós habitamos num corpo de pecado, mas um dia nós teremos um corpo igual ao Senhor. Nós seremos igual a você, sem a presença do pecado em nós. Por isso continuamos lutando para nos purificar mais, porque temos esta esperança. Nós não abrimos mão de nos tornarmos semelhantes a você. Obrigado por palavras de esperança que o Senhor tem nos dito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Marcos, a gente tem conversado há algum tempo. Ele deve saber mais ou menos quanto tempo tem nossas conversas sobre isso. Na realidade, é a primeira vez que eu compartilho com a igreja, mas esse é um assunto muito antigo dentro do meu coração, e algumas pessoas que a gente conversa no dia a dia, nas comunhões próximas, a gente tem conversado sobre esse assunto. E Marcos tem me dito uma coisa muito legal, que eu acho que vale a pena para nos animar, né, Marcos? Amém. 1 ano e meio essa conversa. Vou contar o contexto rapidinho, para vocês entenderem o final, né, a aplicabilidade, né, a coisa prática dessa conversa. Somos eu e minha irmã de sangue, né? Minha mãe é falecida já há 20 e poucos anos. Aí ficamos cuidando do meu pai, que já era idoso. Há 6 anos ele infartou, aí o trabalho realmente multiplicou-se por 10, né? E nesse período ele tem estado com a minha irmã para ela cuidar, ela acaba sobrando para o marido dela, eu ajudo financeiramente. Isso tensionou muito a nossa relação, né? Pode ser um negócio bastante complicado. E Edmar tem me ajudado bastante nesses 2 últimos anos. E houve uma situação específica, né? Para melhorar essa relação, o que a gente estava fazendo? Orando, jejuando e suportando muito, né? Já tínhamos colhido alguns frutos práticos, bons, né? Aí, acho que meio de 2012, julho de 2012, nós fomos visitar, nós tivemos uma semana com eles muito boa. A relação estava assim, bem menos tensa, né? Mas ainda não tinha tido essa conversa com o Edmar. Aí ela falou que viria no final do ano de 2012 para Ji-Paraná, né? Aí eu pensei que ia ficar na minha casa. Eu criei uma expectativa, né, no meu coração. E ela falou, não, eu vou para o casamento de um filho de um amigo nosso, amigo da família, né? E vou ficar na casa dele. Eu confesso para vocês que isso amargurou muito o meu coração, né? Foi uma expectativa frustrada. Por quê?
porque estava saindo de um momento de uma tensão muito grande. Ela é minha única irmã, e de muitas dificuldades, né? E de repente melhorou, aí o trem, pô, mas não melhorou tanto, né, cara? O trem azedou tudo. Aí eu liguei para o Edmar, falei, Edmar, preciso conversar com você. Fui na casa dele um dia à tarde, conversamos longamente sobre isso. Ele me contou das experiências dele, inclusive com família, foi muito bom aquilo. Aquilo foi um bálsamo, né, um refrigério para a minha alma, para o meu espírito. E aí fui para a aplicabilidade disso, né? Aí foi orar, jejuar, pedir graça de Deus. Aí eu estava lembrando ali da situação. Aí ela veio no final do ano, ela foi 3 vezes na minha casa, tratei ela extremadamente bem, eu e a minha filha, minha esposa, né? Servimos eles, né? Fui extremamente dócil, não fiquei de cara feia, emburrado com ela, nem com meu cunhado, né? Pelo contrário, né? Fui extremamente educado, gentil com eles. Isso houve um preço, né? Mas eu vi que funcionou, foi muito legal. Isso foi em dezembro de 2012. Em fevereiro de 2013, passei uma semana com eles. E aí já mudei a minha forma de ir visitá-los, sem expectativa. Se ia me tratar bem, eu ia estar bem. Se não me tratasse bem também, não ia. Eu ia tratá-los bem do mesmo jeito. Se iam me esperar, estava bem. Se não iam, para mim, estava bem do mesmo jeito. E foi uma viagem deliciosa. Aí esse ano assim começou a mudar muito, né? Nossa relação. Se me ligasse, estava bem. Se não me ligasse, também está bem. Fiquei em paz. Aí quando dá, não, eu ligo, ô Giza, estou com saudade de você. Aí ela engravidou, né? Que era uma luta nossa. Pude testemunhar dela que oramos muito por ela, por isso. Ela não podia ter filhos. E nasceu meu sobrinho. Aí fomos lá vê-lo, aí agora em outubro de 2013 fomos para o aniversário dele, aí foi uma outra experiência muito legal, porque fomos também sem expectativa nenhuma. A única coisa que eu faço na igreja, na casa, irmãos, orem por mim, que é uma luta, então orem por mim. Aí foi muito legal, porque podemos servi-los, né? Era aniversário do meu sobrinho, veio os parentes, e os parentes não são discípulos, e realmente pudemos honrá-los, trabalhar, e ainda conversei com o Edmar, né? Mudei a minha forma de agir com ela, comecei a me colocar no lugar dela, pensar como ela, sem criar atrito, sem fazer confusão, sem expectativa. E no ano de 2013 comecei a aplicar isso na minha relação com os discípulos, com a igreja na casa, com o companheiro, com o trabalho, até mesmo com a esposa. Lembro que você falou isso até, eu não tenho muita expectativa nem com a minha mulher. Eu falei, cara, isso é estranho. E funciona, porque você começa a orar pela pessoa, você tem esperança, você distensiona, entenderam? E esse ano, e com a minha irmã foi muito legal, porque foi algo muito prático, né? Eu estava contando para a Edmar, ela foi sair de férias agora, sábado, ela ligou para mim, para dar tchau, para avisar que estava saindo de férias, né? Mudança, e em paz, sem atrito, né? Sem mágoa, né? E aí, se eu ligo, sem expectativa, eu vou visitá-la em paz, assim, tratou bem, eu estou bem, não tratou bem, eu estou bem do mesmo jeito, continuo sorrindo, brincando com meu cunhado, agora com meu sobrinho, né? Trabalhamos muito lá no aniversário do Pietro, né? As minhas férias é bem curta, e também não fiquei de boa, não. Eu fiquei lá, não descansei, não tem problema. Eu fiquei de boa com ela, com meu cunhado, ajudamos, servimos, oramos. Foi muito bom, amados. Então, isso aí realmente mudou a história da minha vida no meu relacionamento com a minha única irmã. Foi muito bom mesmo. A expectativa ela é intolerante. A esperança é misericordiosa. Ela se coloca no lugar dos outros, né? Queria Edeilton também. Aleluia. Amados, tive o privilégio também, assim como o Marcos, de ter ouvido o Edmar antes dessa ministração aqui, falando sobre esse tema, e confesso a vocês que a primeira vez que eu ouvi, meu coração, ele ficou muito abalado, chorei muito, porque Edmar falou uma palavra hoje aqui, que é realmente o sentimento que eu me encontrei, eu não sei se é o sentimento de vocês. Você se sente desnudado. Você se sente, fala, Deus, e aí?
é a tua carne buscando assim, não vai ter nenhum espacinho para ela. Se você tomar essas atitudes para você, e aí você pega e vai olhar para a pessoa de Jesus, e aqueles 2 textos específicos ali, quando fala dos 10 leprosos, fala que Jesus curou então os 10 e voltou um. E aí eu fui me colocar no lugar de Jesus. Amados, e como que o meu coração é terrível. Porque o sentimento ali era falar assim, então volta a lepra para os 9. Que, poxa, nem um muito obrigado. Amados, não é fácil. Aí você, Deus, eu tenho que passar por essa situação, abençoar o que voltou para agradecer e também abençoar os que não voltaram. E orei ao Senhor, pedindo a Ele que me desse um sentimento de nobreza, como é o sentimento de Cristo. Porque só uma pessoa muito nobre e muito convicta que pode fazer isso, que pode não nutrir um sentimento contrário no teu coração. Ao olhar para a pessoa de Jesus, pude observar que Jesus ele tinha um desejo de uma retribuição, porque ele teve o desejo ali com os 10 leprosos, ele fala isso. Olha, cadê os outros 9? Não foram 10 que foram curados? Por que só voltou um? Então não fala que Jesus ele não tinha um sentimento, ele não tinha um desejo no coração de uma retribuição, assim como nós, porque nós temos também. Quando você faz algo para uma pessoa, para tua esposa, para o teu filho, para o teu amigo, para o teu parente, nós queremos pelo menos muito obrigado, valeu. Mas quando não faz isso com a gente, nos causa um dano muito grande. Mas Jesus, assim como nós, assim como Cristo, Jesus ele tinha esse sentimento. Mas aí vem a nobreza. Jesus ele não deixava ser levado pelos seus sentimentos. Depois nos mostra uma outra situação, Jesus na casa do fariseu. Vem a mulher pecadora e começa a chorar e lavar os seus pés. Aí o fariseu fica no coração dele. Aí eu fui observar como que Jesus também agiu nessa situação. Então ali, depois eu questionei com o Edmar, eu falei, Edmar, não, mas Jesus ele teve um sentimento de que ele ia receber algo em troca, porque ele chega para o fariseu e fala, olha, eu cheguei aqui, você não me beijou, ela me beija até agora. Você não me deu água para lavar os pés, e ela tem lavado os meus pés com as suas lágrimas. Então mostra um Jesus que, assim como eu, ele tem sentimentos e ele cobra reações das pessoas. Mas um Jesus muito diferente de mim, que ele não destratou aquele fariseu por ele não ter tratado ele da forma que ele esperava. Jesus ele tinha um desejo, ele, olha, eu queria que você me desse água para os pés, você não me deu. Eu queria que você me desse ósculos santos, você não me beijou. Mas mesmo assim, ele teve um sentimento de nobreza. Ele não agiu com esse fariseu, conforme nós às vezes agimos. Esse sentimento do Júnior, amados, quando o discípulo vai lá e afagava e atendia a sua expectativa, afagava, e nossa, queridão, puxa, isso identifica comigo também, porque quantas vezes eu tive esse sentimento? E amados, o que eu tenho buscado, corrigido sempre, é pedindo a Deus que eu venha crescer nessas coisas. Porque quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você se sente assim, fala, Deus, você é desnudado, você se sente incapaz. É assim que eu me senti. Você sente, Deus, será que eu vou conseguir
viver a plenitude dessas coisas. E Deus, então, ele tem colocado uma palavra no meu coração. Deus, ele tem colocado um texto que sempre quando eu lembro dessas coisas, esse texto vem ao meu coração. Eu olho e vejo que eu não sou capaz, que eu não consigo. Mas Deus, ele tem colocado uma palavra forte, que ele capacita quem ele chama. Deus, ele capacita cada um de nós para viver a plenitude daquilo que ele tem nos ensinado, daquilo que ele tem nos chamado. Amém. Queria falar de duas coisas que Júnior nós conversamos no início e que eu acho que precisava ter falado, nós falarmos sobre o assunto. Primeiro, que ela tem em relação à nossa expectativa com Deus, nossa ação com Deus. Por exemplo, se você tem expectativa de ser curado, você pode se frustrar com Deus, porque você não foi curado. Você esperava que Ele te curava. Você pede, confia, sabe que a Bíblia te garante, mas você não é curado. E aí você pode se frustrar com Deus, não se sentir amado o suficiente por Deus. Não achar que Deus é bom contigo. Isso pode gerar frustração na sua relação com Deus. Nós passamos por algumas adversidades de saúde na nossa casa, mas nós temos mantido nosso coração só na esperança. A gente não tem tido expectativa e nós não queremos ter expectativa, porque a nossa vitória não é ser curado, a nossa vitória é não desistir de pedir para Deus que nos cure, no tempo dele, na forma dele. A segunda coisa é em relação às nossas finanças. Quantas vezes nós temos expectativa de ter uma finança melhor? E eu disse a vocês que o problema da expectativa não é o que ela vê, é como ela vê. Então, você tem expectativa de ter uma finança melhor para dar melhor vida para você, para sua família, para seus filhos, melhorar a vida da sua casa, a vida financeira, a qualidade de vida da sua família. E não é errado isso, de fato não é errado. Agora, quem disse que isso é essencial para a vida? Quem é que colocou isso dentro do nosso coração? Se você tem esperança, você vai continuar pedindo, você vai continuar lutando, você vai continuar esperando que Deus te dê dias melhores financeiros, mas você não vai condicionar a sua relação com Deus, a sua amizade com Deus, o seu tempo para Deus, ao seu dinheiro no bolso. E isso pode gerar muita frustração nas pessoas, porque não tem o que acha que deveria ou que merecem ter. A não nos frustrarmos na nossa relação com o Pai, porque nossas expectativas no tocante a saúde e dinheiro não foram supridas e atendidas e assim nos frustramos. Que tenhamos apenas a esperança na saúde, na cura, na prosperidade, nos recursos financeiros da casa e esperarmos que Deus há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A casa do oleiro eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor. Não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro. Eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Até o rosto tocar o chão, até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quanto mais baixo estiver,
prostrado aos teus pés. Transforma-me. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Se esse é o seu desejo, meu irmão, se você deseja ser transformado, então peça a Ele. Senhor, transforma-me, ó Deus. Se esse é o desejo do teu coração, amado, derrama o teu coração no altar do Senhor, então. Diga a Ele nessa noite o quanto você deseja ser mudado, o quanto você precisa ser transformado. Porque o olheiro não pode fazer nada, o olheiro não pode fazer nada se o vaso não se rende, se o barro não se entrega. Então se entregue nas mãos dEle, lance-se nos braços do Senhor, deixa Ele te moldar, deixa Ele trabalhar em você. A casa do olheiro é um lugar de transformação, e você está nesse lugar, você está na casa do olheiro. Peça a Ele, transforma, meu Deus. Transforma-me. Meu irmão, desce, desce, desce mais, até o rosto tocar o chão, até a alma se quebrantar. A Ele, diga: eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença. Eu vou descer